rei no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Sejam todos bem-vindos, é com grande alegria que estamos reunidos no dia do Senhor para poder adorá-lo, bendizê-lo. Somos felizes porque Deus nos dá 7 dias de separação pública a Ele, na igreja. E nós agradecemos ao Senhor Jesus porque Ele nos dá esse privilégio de sair de nossas casas para poder, com outros santos, dar testemunho ao mundo, vindo para a igreja, de que nós temos um Cristo, um Salvador, um Deus maravilhoso que nos salvou. E por isso nós vamos adorá-lo e bendizê-lo. Então vamos ficar em pé, vamos começar o nosso culto nessa manhã, confessando a nossa fé. Lá no finalzinho da Bíblia, você vai ter o credo apostólico, na Bíblia presbiteriana você vai encontrar isso. Nós vamos então confessar a nossa fé nessa manhã e nós vamos dizer em quem nós temos crido e estamos bem certos que Ele é poderoso para nos salvar e para nos levar para a glória eterna. Vamos todos juntos, irmãos, confessar a fé? Lá no finalzinho, o credo apostólico. Creio poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai, de onde a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos, nesta manhã, confessar. Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Consolador. Nós estamos aqui por causa da obra imerecida dele em nossa vida. Então vamos confessar isso, adorando e também ouvindo a sua santa palavra e obedecendo ela. Vamos orar? Obrigado, Senhor, amado, Deus poderoso e bendito, glorioso seja o teu nome, Senhor, porque não há Deus tão magnífico e majestoso quanto o Senhor. O teu nome é mais poderoso do que de 1000 deuses, do que de 1 milhão de deuses, porque não existe outros deuses, Senhor, só há um Deus que é o Senhor. E nós temos crido que o Senhor nos criou para a tua glória. Também, Senhor, sabemos que nós caímos em nosso pai Adão e nós nascemos em pecado e as nossas volições, os nossos sentimentos, as nossas emoções estão maculadas pelo pecado e nos levam, Senhor, para longe de Ti. Se fosse por nós, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas muito obrigado, porque o Senhor desmanchou a cegueira do diabo, nos livrou das garras, Senhor Deus, satânicas, nos livrou das cadeias do pecado. E muito obrigado, porque o Senhor enviou o Teu Filho, nosso amado Salvador, para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Que alegria nós sentimos em nosso coração, Senhor. Que satisfação de ter um Deus tão gracioso, capaz de dar a sua própria vida em favor daqueles que eram inimigos teus. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos chama de amigos. E muito obrigado, porque hoje o Senhor nos dá a esperança de sermos co-herdeiros das graças celestes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus Santo Espírito, pela tua graça, mais uma vez, reunidos neste lugar, nos abençoa pela tua santa palavra. Ó Divino Mestre, nos ensina, nos admoesta, nos melhora, forma a imagem de Cristo em nossa vida, Senhor. Ó Senhor, por favor, nós sabemos que nós não podemos apreender as coisas divinas se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos humilhar, se o Senhor não nos quebrantar e nos levar aos pés da cruz e às tuas verdades. Senhor, o pai da mentira quer nos enganar,
Mas nós não somos mais filhos da mentira. Nós somos filhos do Pai, da luz, do Deus da verdade. Por isso nos ensina a tua verdade, Senhor, nesta manhã, e nos abençoa pela tua palavra. Aceita os nossos louvores, e com alegria entoaremos aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor coloca sempre um novo cântico em nossos lábios para adorar ao Senhor e cantar a tua salvação e as tuas maravilhas. Fica conosco, Senhor Jesus, nos abençoa, dá-nos a tua bênção, repousa sobre esse lugar, é o que nós esperamos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, meus amados irmãos, todos juntos? Um primeiro cântico que está baseado em Jonas, capítulo de número 2, verso 7. Na mais profunda cova, Jonas orou, ele se arrependeu, ele se humilhou, buscou ao Senhor e o Senhor deu a salvação a ele. Vamos todos juntos cantar? Todos juntos. Na mais profunda cova, me lembrei do meu Senhor. Então clamei, Ele me ouviu. É muito grande o seu amor.
entender o seu amor por mim. É tão grande o seu amor. Amém. Vamos continuar louvando a esse Senhor tão maravilhoso. É esse Cristo que derramou o seu sangue por nós, nada além do sangue. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele derramou o seu sangue por nós, e nós sabemos que não é o que nós fazemos, não é por nossas obras, mas é pelo sangue de Cristo que somos salvos. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz branco como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Do início. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde eu ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça,
agradeça. Orar e agradecer por tão grande benefício que o sangue de Cristo trouxe para nós. Quero convidar o presbítero Antônio para fazer esta oração. Vamos orar. Ainda em pé, irmãos, mais um cântico. Se o Senhor nos salvou, agora nós temos que ter a consciência de ir e pregar o evangelho dele. Vamos cantar essa música? Vou até os confins da terra. Confins da terra, proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mar, só para mim, vou viver para Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual e a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei. Mais uma vez, todos juntos. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e sem
foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mar. Não poderia mais viver só para mim, vou viver a Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei para sempre. Podeis sentar. Ainda agradecendo porque nós estamos vivos em Cristo, vamos cantar todos juntos, que nós estamos aqui para adorá-lo. Vivo hoje, estou aqui. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me salvou, me restaurou, me então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o poder não me assustarão jamais, pois foi Ele quem desceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Do início. Todos juntos. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o poder não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça e paz nos revelou. Para finalizar, nós vamos cantar Deus cuida de mim. Vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, para receber o cuidado do Senhor. É Ele quem cuida da nossa vida pela sua palavra. Então vamos nos preparar, faça essa oração cantada. Peça que Deus cuida de você e da sua alma. Vamos ficar em pé para finalizar? Ele nunca nos negou o seu perdão. Muito mais nós teremos, não pelo que fizemos, ou porque merecemos, mas foi puro amor, o amor do Pai. Do início. De você, de todos que estão aqui e dos que não estão. Apesar de ser tão mais desobediente, Ele nunca nos negou seu perdão. Vê quanto já recebemos, muito mais nós teremos, não pelo que fizemos, ou porque merecemos, mas foi por o amor do Pai. Mas foi por o amor do Pai. Mas foi por o amor do Pai. Vamos orar? Quero pedir ao pastor Reginaldo para fazer esta oração, agradecendo esse momento de adoração ao nosso Cristo amado, pedindo também pela sua palavra. Vamos orar.
Podem sentar, amados irmãos. Vamos dividir em classe. Crianças podem sair. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos mais uma vez. Se vocês ouviram uma vozinha aí de uma neném querendo falar, que nós estamos aqui juntos na família da aliança, então tolere, tá bom? Vamos prestar atenção aqui no estudo da palavra de Deus, né? Irmãos amados, nós estamos pelas manhãs de domingo fazendo a exposição do livro de Gênesis. E como é praxe nossa, quando retornamos, né, das férias, nós sempre fazemos uma rememoração, né? Nós vamos novamente passar para vocês aquilo que nós estamos estudando durante ao longo desses anos que estamos vendo. Eu acho que já faz mais de um ano que nós estamos vendo o livro de Gênesis. Então eu queria rememorar com vocês, comecei isso, né, no domingo passado, e nós vimos então quais são as doutrinas centrais do livro de Gênesis. Nós entendemos que o livro de Gênesis é o livro dos inícios, é o livro que é o fundamento para todo o restante da revelação. Né? A progressividade da revelação, ela tem início no livro de Gênesis, e sem o livro de Gênesis, irmãos, nós não entenderíamos o porquê nós estamos aqui, o porquê da igreja, né? O porquê de pacto, o porquê de aliança, né? O porquê nós somos criados, o porquê, como nós podemos provar a existência de Deus, nós não saberíamos nada disso. Então, vamos olhar para o livro de Gênesis para entendermos que Deus ele tem modelos fixos e que esses modelos eles permanecem durante toda a progressividade da revelação. Claro que as formas, né, elas mudam, mas Deus sempre permanece com o mesmo modelo que ele iniciou desde Gênesis. Para a humanidade, para a reprodução da humanidade, né, como nós vimos lá no caso de Gênesis, capítulo de número 6, a reprodução humana é sempre a mesma. Né, nós vimos que Deus ele salva os crentes da mesma maneira, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então Deus ele tem modelos fixos, né? E não muda, e isso desde a criação. Então nós vimos isso, né, sobre a doutrina da existência de Deus. Nós tratamos, nós mostramos aqui, né, no livro de Gênesis, nós vemos a pessoa de Deus sendo tratada, os nomes de Deus sendo revelados, e cada vez que Deus revela o seu nome, ele vai mostrando mais sobre a sua pessoa gloriosa,
justa, amorável e também uma pessoa que se ira e que pune, né, os pecados da humanidade de maneira catastrófica, né? E como não foi também no caso da Torre de Babel, é um Deus que também se ira, um Deus que é amor, um Deus que cria tudo para a glória dele, para o louvor dele, para o bem da humanidade. Mas quando a humanidade erra, quando a sua lei é transgredida, nós vemos então que Deus, ele pune, ele é um Deus que também se ira. Por isso esse Deus é chamado, né, de Deus El Elyon, Deus Altíssimo. Esse Deus é chamado em Gênesis, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Tudo. Nós não podemos imaginar o que esse Deus pode fazer, né? Então, por isso, traz à nossa mente esse alerta de que nós devemos sempre nos quebrantar, nos humilhar, ter muito temor. Por isso os mandamentos, eles começam dizendo, né, sobre a pessoa de Deus: cuidado com o nome de Deus, cuidado. Você não sabe o que é o nome de Deus. Cuidado ao orar no nome de Deus, cuidado ao cantar no nome de Deus, cuidado. Né, nós não podemos definir Deus, né, desta maneira. Bom, nós falamos também, né, só para rememorar, sobre a doutrina da criação. E nós dissemos o quão triste nós ficamos com crentes reformados que têm, né, uma consciência muito diminuta sobre o criacionismo. E nós, irmãos, estamos enfrentando, né, o secularismo, entrando pelas portas do corações e da mente dos nossos filhos, principalmente quando chegam na faculdade, né, e nós vemos então os nossos filhos perdendo, né, para as filosofias e os argumentos seculares, porque eles não têm, né, um balizamento, né, nas Sagradas Escrituras e sobre aquilo, né, que Gênesis fala sobre a criação, sobre os dias da criação, sobre o modelo que Deus trata de maneira literal, né, aqui em Gênesis. E nós mostramos isso, né, e dissemos para vocês que nós devemos então estudar para defender, né, um Deus que cria e cria todas as coisas conforme a sua palavra. Né, e nós devemos doutrinar a igreja, né, dentro do criacionismo bíblico, porque tudo fora disso irreal. E é criado para ser anti-Deus, contra Deus, inimigo de Deus, né? E eu falei aqui para vocês, né, do professor Adalto Lourenço, e ele perguntou uma vez, numa palestra que ele deu aqui na da Vida para nós, ele perguntou: vocês sabem qual foi a única profissão, o único bacharelado que Charles Darwin tinha? Todo mundo ficou sem saber, sem responder. E ele disse: bacharelado em teologia. E ele falou para os seminaristas, né, ali, para os pastores: vejam bem o que vocês vão dizer e o que vocês vão escrever depois que sair do seminário. Então, irmãos, vejam bem, né, o que vocês vão falar sobre Deus assim que sair da igreja. Que Deus é o Deus de vocês, né? Então nós falamos sobre a criação, nós falamos, né, que Deus criou tudo para a sua glória. É isso que a Assembleia de Westminster, a confissão diz. Vamos ler todos juntos? Ao princípio, olha só, então é isso que os pastores puritanos entenderam, né, se sistematizaram acerca da criação. Eles disseram em 6 dias, não foi em milhões, não foram em milhões de anos, 6 dias literais. Deus criou tudo para a sua glória. Nós vamos ver isso, né, lá nos mandamentos, quando Deus ordena que nós lembremos do dia de sábado. Essa é a prova, né, de que não são milhões de anos, mas ele diz, né,
lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás e no sétimo dia descansarás. Então, percebam, um único modelo fixo de dias, Deus criou tudo, tantas coisas visíveis quanto invisíveis. Vamos continuar lendo? Depois, Deus criou o homem, macho e fêmea. Só levantar. Este preceito ficaram felizes em sua caminhada. Com relação, irmãos, aos seres humanos, percebam que os pastores puritanos vão dizer que Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. Então, antes da queda, nós éramos perfeitos em santidade, né? Nós tínhamos, como seres humanos, a opção de escolher entre o bem e o mal, né? Mas nós tínhamos as condições de viver de maneira obediente a Deus. Essa era a condição que Deus nos criou, e Deus nos criou para viver eternamente. Por isso eu e você, né, não esperamos a morte. Ninguém espera a morte, nós esperamos viver para sempre. E é por isso que nós ficamos muito tristes, né, quando nós estamos com uma doença crônica, por exemplo, um câncer. E aí conta essa história, né, daquele pastor que foi orar pela irmã que estava no leito de morte, e ele orou e disse: Senhor, né, se o Senhor quiser, leva a irmã, né, para a glória, onde é infinitamente melhor. E a irmã deu um pulo, deu: pastor, ainda não, eu quero ficar um pouquinho mais aqui. Porque todos nós temos o assentimento, irmãos, dessa eternidade, e queremos viver o quanto nós pudermos aqui, porque nós fomos criados assim. Mas o pecado entrou no mundo. E aqui que nós vamos entrar, essa é a terceira grande doutrina que nós encontramos no livro de Gênesis, e nós temos que nos aperceber disso, porque isso tem reverberações práticas para a nossa vida. E nós vamos ler então Gênesis 3, verso de número 1 a 6. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Percebam, meus amados irmãos, aqui no contexto, né, Satanás aqui, né, encarnado na serpente, o pai da mentira, ele é conhecido assim, enganou nossos pais. E os nossos pais, então, desobedeceram a ordem de Deus, que era para não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Isto está aí no capítulo de número 2, verso de número 17. Era a ordem de Deus, era preceito de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A partir daqui, então, nós vamos ter a doutrina da queda. Todos nós que nascemos humanos,
nascemos então com as nossas volições, os nossos sentimentos, as nossas emoções totalmente corrompidas, totalmente maculadas pelo pecado. É por isso que nós precisamos de religião. Porque religião fala disso, de religar a Deus. Porque houve um intrometimento, um corte nesta ligação que nós tínhamos de Deus. A partir desse momento, irmãos, todos nós já nascemos inimigos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Romanos, capítulo de número 5. Ele diz que nós nascemos de maneira natural, todos os homens, judeus e gregos, nós, de maneira natural, nascemos inimigos de Deus. E é por isso que ele vai interpretar então esse contexto histórico de Gênesis. Perceba que isso aqui não é mitológico. Olhem comigo, por favor. Romanos capítulo 5. Ele, interpretando a queda, ele vai dizer o seguinte. Vamos ver todos juntos? Romanos capítulo de número 5. Verso de número 12, ele vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Percebam, meus amados irmãos, que por um só homem, quem foi esse homem? Adão. Percebam que Paulo está aqui, irmãos, nos fazendo uma exposição da doutrina da queda. E ele vai dizer que por esse homem entrou o pecado. A palavra pecado significa, irmãos, errar o alvo. Ou seja, Adão, ele errou ao desobedecer a lei de Deus. O alvo dele, ele foi criado, nós seres humanos fomos criados para a obediência, para sermos filhos da obediência. Mas agora nós somos chamados de filhos da desobediência, porque os nossos pais são pais de desobediência. E todos aqueles que nascem de Adão e Eva puxam para os seus pais, e nós somos chamados de filhos da desobediência. E ele vai dizer aí, né, como o pecado entrou no mundo físico, no mundo que nós vivemos, material, né, neste mundo que vivemos, o pecado ele trouxe a morte. Essa morte, aqui nós podemos entender morte de duas maneiras: a morte física e a morte espiritual. Paulo está falando aqui desta maneira completa, nessa completude. O que Adão legou a mim e a você foi morte física, nós vamos morrer por causa da quebra da lei, nós não vamos mais viver eternamente neste mundo. E também ele nos legou a morte espiritual. Nós vamos para o inferno. E ele vai dizer, assim também a morte passou a todos os homens, percebam, de maneira hereditária, biológica, nós já herdamos, né? E aqui, meus amados irmãos, aqueles que entendem de maneira diferente, né? Os católicos romanos, os arminianos, eles vão entender que nós, o ser humano, né, ele nasce, mas ele não nasce corrompido. Com o passar do tempo, o meio externo vai corrompendo ele. Nós entendemos que já nascemos totalmente depravados. Essa é a primeira doutrina dos 5 pontos do calvinismo que nos ensina sobre a depravação total. Os nossos filhos, se eles morrerem sem Cristo, irmãos, eles vão para onde? Percebam a consequência disso. Isso é muito grave. É a doutrina da queda. Os católicos romanos, eles vão dizer, né, que os nossos filhos
eles nascem como um papel em branco, né? E você tem que batizar logo eles. Por isso os católicos, eles correm para batizar. Por quê? Porque o batismo na Igreja Católica tem o poder de salvar, de prevenir o pecado e da morte eterna. Então, por isso que eles correm para batizar, para salvar, porque eles creem nisso. Nós entendemos, irmãos, que nós já nascemos em pecado. O que Davi vai dizer lá no Salmo 51? Em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a doutrina. E passa a todos os homens. E ele vai dizer, meus amados irmãos, no verso de número 15: Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então percebam, essa é a doutrina da queda. Todos nós, irmãos, agora já nascemos tendentes para o mal, né? É como você comprar um carro velho, né? Quando você compra o carro velho, às vezes vem desalinhado, empenado, um dos braços, né? Só puxa para um lado. Quem teve carro velho aqui sabe, né? Aí você tem que estar puxando para o outro lado. É para poder andar no caminho. Assim mesmo, irmãos, somos nós. Por causa do pecado, nós sempre puxamos para o precipício, para a destruição, para o caos. Destruímos a nossa vida, as nossas relações interpessoais, destruímos tudo. Com bebedices, mas agora, pelo dom da graça, o Espírito Santo ele puxa o volante. E ele puxa, você puxa para cá, ele puxa para cá, para você andar no caminho de Deus. E aqui é que nós chegamos e que eu queria que você entendesse, né? Os arminianos, eles vão então armar as pessoas dizendo, né, que elas podem se salvar. E elas dizem, né, eles dizem, apregoam que você em qualquer momento da vida, você pode se escolher se salvar porque a responsabilidade é sua, Deus não vai intervir. Se nós entendermos, irmãos, a doutrina do pecado, nós entendemos que nós não podemos nos salvar. Nosso caminho é de morte. Porque se você entende que Adão pecou e por isso veio a morte, você não está semi-morto, você não está doente por causa do pecado, você está morto. Conta-se a história, né, sobre o calvinismo e o arminianismo. E eles explicam assim, né, sobre a doutrina do pecado e sobre a salvação. Eles vão dizer que você, né, os arminianos vão ilustrar assim, dizer que você está numa enfermaria. E você está muito doente, quase para morrer por causa do pecado. E aí a enfermeira vem com a bandeja de remédio, e o remédio é a salvação. E a enfermeira, ela vai dizer assim, você quer o remédio para você se salvar? E é o doente que vai dizer, não, eu não quero, agora não, depois eu tomo. Ou ele pode dizer, eu quero me salvar, eu vou tomar o remédio. Essa é a ilustração arminiana. Para nós, irmãos calvinistas, nós não estamos numa enfermaria. Aonde nós estamos? Numa pedra no necrotério. A enfermeira vai chegar, ela vai dizer, você quer? E o morto não vai responder. Vai jogar em cima dele e ele não vai sentir. Não tem como se salvar. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vai dizer o apóstolo Paulo lá em Efésios 2.
Nós estamos doentes ou estamos mortos? Estamos mortos. Então, nós cremos, e isso é que nós temos que entender de maneira prática. Irmãos, se não for Deus vir ao nosso encontro, puxar esse volante, se não for Deus transformar a nossa vida pelo Evangelho, nos convencer dos nossos pecados, nos levar ao arrependimento, nos dar uma nova vida em Cristo, nós vamos para o inferno. E aqui está de maneira bem prática, irmãos, como nós devemos pregar às pessoas. Percebam, como você deve pregar? Que as pessoas estão doentes? Não, elas estão mortas. O Evangelho adocicado diz que as pessoas estão doentes e que elas podem escolher quando elas devem se salvar. O presbiteriano, ele vai dizer, não, você está morto. E eu quero dizer para você com muita urgência, corra para a cruz, corra para Cristo. Porque se você não correr, você vai se dar mal. Porque você está num carro desalinhado e o seu pecado vai puxar você para o precipício. Entenda isso. E todos nós, irmãos reformados, nós entendemos isso. Porque nós devemos viver uma vida santa. Porque cada vez mais que você permite que o seu braço caia para o lado do precipício, mais você vai se afundar no lamaçal de pecado. Então você tem que contribuir com a obra do Espírito Santo e dizer, Santo Espírito, me puxa, me leva para uma vida santa, porque se você não viver puxando para o lado do Espírito, você vai ter uma grande catástrofe na sua vida. É por isso, irmãos amados, que nós vemos tanta tragédia dentro da igreja. Crentes que se permitiram dirigir por outras estradas, tentando pegar outros caminhos, e vão dar num poste. Por isso, esse evangelho, ele começa aqui, em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. E nós vamos ver aqui, né, a doutrina da redenção. Que é a quarta doutrina muito importante para a nossa vida, né, que eu já comecei aqui a expor, Gênesis 3,15. Vamos ler todos juntos? Vamos voltar para lá? O que diz aí? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os reformados vão chamar isso aqui de proto-evangelho. E nós vamos perceber, irmãos, que desde o início só há duas maneiras de se salvar. Me perdoe, uma maneira de se salvar, que é pela fé e pela graça de Deus. É Deus aqui prometendo que enviaria alguém para morrer em nosso lugar e nos salvar. Que o ser humano, ele não podia, de maneira alguma, pelas suas próprias obras ou méritos, comprar a sua salvação. Onde está isso? Está ilustrado aí, percebam comigo. O que é que Deus vai fazer? Verso de número 21, vamos ler? Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles estavam nus, sem dignidade. E Deus então dá a dignidade de vesti-los. Vai dizer aqui que é com peles de animais. Se é com pele de animais, houve sacrifício. A partir desse momento, irmãos, nós vamos ver aqui instituído, né, antes, claro, do Cordeiro de Deus vir, nós vamos ver então a fé dos crentes do Antigo Testamento apontando para a cruz do Calvário. Para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o Filho de Deus. Percebo aqui que Deus já prega Adão. E esse evangelho passa de filho por filho, né, de maneira vernacular, de maneira auricular. Nós vamos perceber que esse evangelho ele vai ser pregado a todos os descendentes da família da aliança. Quer dizer, pastor, que os crentes da antiga aliança já sabiam sobre Jesus? Já.
E é surpresa para você? Parece que é surpresa, porque muitos de nós que somos criados no dispensacionalismo vai ensinar que nessa dispensação Deus não falou de Jesus. Querem uma prova que Deus falou de Jesus para os crentes aqui? Abra comigo em João, capítulo de número 56, capítulo 8, verso 56. Vamos ler todos juntos? Vamos ler o contexto, irmãos, por favor? Vamos ler a partir do verso 52. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tendes demônio. Abraão morreu. Vamos ler mais acima um pouquinho, por favor. Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir, irmãos, do verso de número 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram os judeus: Agora estamos certos de que tendes demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, olha só, vamos ler juntos? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Percebam, meus amados irmãos, a salvação, desde o Antigo Testamento, é a salvação em Cristo, a salvação pela fé. Percebam que no mundo existem duas maneiras de se salvar. Duas religiões: a religião das obras e a religião da fé. Só há uma maneira dos homens se salvar: é pela fé, é crendo na redenção em Cristo. Mas as outras religiões, que não são cristianismo bíblico, religião de obras, eles então promulgam suas leis, promulgam seus sacrifícios, martírios, círios, caminhadas, procissões. Eles tentam se flagelar e pelo seu próprio sangue, pelas suas próprias obras se salvar. Os fariseus, irmãos, eles sabiam que a salvação era pela fé no Messias, mas eles criaram uma religião de obras. Eu faço isso, faço aquilo outro, e eles diziam: eu estou marcando então ponto com Deus para me salvar. Mas desde Gênesis, irmãos, Deus ele tem um plano de redenção e de salvação. E essa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. Vamos ler aí? Será que dá para ler? O que os pastores puritanos disseram sobre a redenção? Vamos ler juntos? Aprove.
Perceba então que Cristo, ele toma aqui dois ofícios. Primeiro, mediador. Por isso Paulo vai falar lá na sua carta a Timóteo que só há um único mediador entre Deus e os homens. Não tem santos, não tem Maria, não existe. É só a única porta, um único caminho que é Cristo. Isso tem que estar estabelecido. E ele é o nosso fiador. Porque na cruz do Calvário ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele se sacrificou. Você não podia pagar a sua pena eterna, né? A sua conta era muito grande. Somente Deus, se fazendo carne, podia, aquele que era eterno, podia se sacrificar por aquele que é etéreo, que é passageiro, que é você. Essa doutrina, irmãos, ela inicia-se desde as primeiras páginas de Gênesis. Nós devemos compreender isso claramente. Claramente. Para finalizar, vamos ler aí essa última sessão. Cristo Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conforme a sua admirável e inescrutável dispensação. Então eu queria finalizar aqui. Os teólogos de Westminster disseram: como é que Cristo nos salva? Através da sua santa palavra. É pela palavra dele, né, revelada através da pregação no púlpito, que as pessoas então entendem o mistério de Cristo e se entregam a Cristo. Perceba, irmãos, é pela palavra. Esse é o meio eficaz das pessoas serem salvas. É a palavra de Deus que guia até Cristo, os corações das pessoas até Cristo. Vamos finalizar então a última doutrina que nós vimos. Aqui acabamos no capítulo de número 17. Essa também é uma doutrina central aqui no livro de Gênesis, para finalizar nessa manhã, que é a doutrina do pacto. Vamos ler todos juntos? Capítulo de número 17, verso de número 1 a 3. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Perceba, irmãos, que Deus, ele vai se revelar aqui a Abraão, no verso de número 1, ele vai dizer: eu sou El Shaddai. É a primeira vez que Deus se revela por esse nome, El Shaddai. Estava com 99 anos de idade, possivelmente já tinha internalizado que ele não teria mais filhos, né, que o seu herdeiro seria Ismael, né, o filho da escrava Agar. Então Deus, aos 99 anos de idade, quando ele estava amortecido na carne, vai dizer lá o livro de Hebreus, então Deus, o Todo-Poderoso, ele vai fazer uma aliança com Abraão. E ele vai, irmãos, fazer essa aliança, não somente com Abraão, mas ele vai dizer aí, no verso de número 5 em diante: Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim, ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência.
dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A doutrina da aliança, irmãos, ela fala da seguinte maneira, diz os pastores de Westminster. Vamos ler aí, todos juntos? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu próprio Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Isso aí, Neil, por favor. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer o segundo pacto, geralmente chamado de pacto. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, prometendo dar a todos que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habitá-los a crer. Perceba então que Deus ele só tem um único pacto, que ele, irmãos, foi feito de várias formas, por várias instituições, de várias maneiras, mas o pacto é somente um. O primeiro pacto ele finalizou com Adão, que foi o pacto das obras. Ele não conseguiu cumprir. Gênesis, o pacto da graça, que é o que nós temos vivido até agora. E quando chega no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vai dizer lá em Mateus 26, verso 26 a 30. Vamos ler todos juntos? No sangue de bode, no sangue de animais. Antigamente vocês tinham que lembrar, né, dos seus pecados, e que tinha alguém que morrer pelos seus pecados, substituir, vocês iam até o templo, até o tabernáculo, né, e sacrificar. Agora vocês não precisam mais fazer isso. Por quê? Porque Jesus o fez. E ele vai dizer, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, Mateus 26, 26, e abençoando partiu, deu ao discípulo, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo, bebei, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Perceba então que o pacto, irmãos, ele é para que você não escape da ira vindoura. O pacto, ele não é feito para que você se livre do inferno. O pacto, ele é feito para quê? Para que você se livre dos seus pecados. É por causa dos seus pecados que Jesus veio até a cruz e fez esse pacto de sangue. E é por causa do seu pecado que você não vai para o céu. E é por causa do seu pecado que você vai para o inferno. Então Jesus, ele veio redimir a sua alma, a sua vida, lhe lavar com seu sangue, lhe purificar, para que diante do juízo de Deus, você vá para o céu. E você veja a doce face do seu Salvador, que se entregou por você na cruz do Calvário. E tem um coração agradecido pela eternidade. Que maravilha, irmãos. Glória a Deus por isso. Jesus cumpriu esse pacto. Desde Gênesis 3,15, ele foi apregoado pelos patriarcas, ele foi apregoado pelos profetas, os reis fizeram sobre ele, e ele se encarnou, veio para nos salvar. Ele cumpriu esse pacto que foi feito na eternidade, como o apóstolo Paulo diz, por causa dos teus pecados pessoais contra Deus, contra a lei de Deus. Graças a Deus, esse Jesus maravilhoso veio nos salvar.
feito com Abraão, irmãos, ele tem reverberações práticas. Ele nos dá segurança. Por quê? Porque o relacionamento de Deus com Israel era um relacionamento de casamento. Abandonar Israel porque era sua esposa, né? O remanescente fiel sempre permaneceria casado com Deus. Quando Jesus a igreja de sua noiva, ele vai casar com ela, com aqueles que se mantiverem fiéis. Então isso nos dá segurança. Por isso a doutrina da perseverança dos santos. Por quê? Porque Deus vai nos ajudar a perseverar, porque Ele vem para casar com a igreja. Ele não pode abandonar a sua igreja. Isso não. Eles pregam uma fé, né, fraca. Por quê? Porque eles dizem que o crente ele pode perder a salvação. Você pode ter um sonho durante a noite, um pesadelo, né, cabuloso, e você no outro dia, por causa do sonho pecaminoso, você acordar, a obediência, voltar. Você pode perder a sua salvação. É isso que eles pregam. Irmãos, não igreja. Jesus jamais abandonará a sua igreja. Os crentes dessa relação com Deus. E eles dizem então, eu também vou sustentar meu casamento. Eu vou lutar pelo meu matrimônio. Tá difícil, né? O meu cônjuge é um pecador, né? Ruim, né? Não quer se ajeitar, tem um temperamento forte, né? E é uma briga, e é um inferno aqui em casa às vezes. Mas eu vou lutar pelo meu casamento, porque eu quero trazer um pedacinho do céu para minha casa. E eu quero viver essa relação sadia que Jesus, ele tem com a igreja, de perdão, de misericórdia. Isso de maneira prática. Eu mostrei para vocês, né, a doutrina do pacto e o casamento. E isso fortalece, irmãos, a nossa mentalidade, né, de abandonar os nossos filhos, porque Deus é um Deus de pacto. E isso vai minimizar os adultérios, os divórcios dentro da igreja, por causa da doutrina do pacto. Em segundo lugar, uma outra nuance. Isso também. E nós cremos que as crianças, desde tenra idade, elas têm que participar de todas as cerimônias da igreja. Participar do batismo, participar da Santa Ceia quando alcançar o entendimento, participar do culto público, devem participar do ofertório, porque elas estão sendo ensinadas através da fé e da prática dos pais a reproduzirem a fé bíblica. Para quando chegar na maioridade, aos 18 anos, elas então, ou antes, vir até a frente da igreja e dizer: eu adoro mais o Deus dos meus pais. Eu adoro o meu Deus. O Deus do meu pai é o meu Deus. E eles então professam a fé. E eles começam a se fé cristã, ceia. Por isso, amados irmãos e irmãs, isso aqui é tão prático. E percebam que essas doutrinas, elas eram ensinadas de Gênesis. Filho para filho, de pai para filho, de filho e de avô para pai, de avô para neto. Por isso, Deuteronômio 6 vai dizer: senta com teu filho. E o salmista vai dizer, né, isso é um provérbio de sabedoria: não mudem os marcos que os pais de vocês estabeleceram. Não mudem. E nós que somos presbiterianos, nós temos que ensinar a nossa casa, a nossa família, né, aqueles que estão debaixo da aliança, a viver essa maneira. É prático para a nossa família. Nós não somos deste mundo. E nós vamos isso, né, aos nossos filhos. E também vamos ensinar às nossas esposas. Nós somos de Deus, consagrados a Deus. Nós vamos ensinar isso aos homens.
e vocês têm um pacto. Sacerdotes do lar, então ensinem isso na casa de vocês. Vocês não são do mundo, não deixem o mundo entrar no coração de vocês. Abandonem a velha vida. Coisas. Vem para o lado daqui, o volante com o Espírito Santo, não vão para a tragédia. Vamos fazer famílias que são famílias ordenadas pelo Evangelho. Nós fomos criados para a glória de Deus. E que nós possamos achar também para viver uma relação de pacto, relação pactual com esse Deus. E viver uma relação de graça e de amor diante dele. Passar, Nilton. Quero concluir então dizendo nessa manhã para você. É num Deus todo-poderoso. El Elyon, um Deus isso, ele existe, ele criou todas as coisas. É nele que nos move, meus amados irmãos, viver debaixo da doutrina do pacto. Corramos para a ceia